Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, hoje vamos então, dar a resposta da pergunta relâmpago. E olha, muita gente ficou meio receoso de falar, né? Eu acho que o namorado estava do lado ou a namorada, né? Então ficaram meio receosos de falar. Mas vamos lá. A pergunta relâmpago foi: em época de Dia dos Namorados, a pergunta é: namorados de denominações diferentes, onde cada pastor tem pensamentos e costumes diferentes, podem dar certo relacionamento como namorados ou não, né? E realmente, por que que eu toquei aqui em pastores, né? Porque nós vemos também que os pastores, claro, têm uma influência daquilo que eles ensinam, mas ter influência não significa ser o dono da verdade. Mas vamos lá, vamos nos reportar apenas a namorados. Primeiro, sei que eu já vou começar pegando pesado, mas algo que está em extinção são casais de namorados. Porque a grande maioria tem relacionamentos e dizem que são namorados. E aí a coisa complica. Mas hoje estou falando aqui especificamente aqueles que realmente levam a sério a palavra, o temor ao Senhor e estão namorando. Então a pergunta é feita para os namorados, tá bom? Então o que que nós temos que falar aqui? Primeiro, se é namoro, não existe nada concreto. O que que eu quero dizer com nada concreto? Um noivado e nenhum casamento. Mas existe conhecimento da palavra. E isso é importante, porque aí eu vou para os líderes. Se o líder entende algo que a palavra não diz e o outro entende algo que a palavra diz, entre o que está sendo ensinado para cada um dos namorados, vai haver confronto se os dois começam a entrar num parâmetro da Bíblia e não adianta a gente fugir disso. Mais cedo ou mais tarde, um vai falar: eu não entendo assim, porque o meu pastor explicou assim. Não, ele está errado, porque o meu pastor explicou assim. Então é muito fácil você falar: não, não, cada um na sua, vai dar certo sim, mas a gente sabe que não é bem assim. E se conseguir passar até pelo primeira linha de namoro, chegando ao noivado, uma hora vai haver um confronto e uma hora vai ter que haver uma determinação de quem vai ficar com quem, qual a denominação que vão servir, tá bom? Então é bom ver isso antes da coisa começar a tomar rumo, a ficar forte. Por isso que eu digo, são apenas namorados, ninguém já namora para casar. Namoro é namoro, né? Todo mundo aqui namorou, todo mundo teve suas namoradas, seus namorados, e muitas das vezes não ficaram com eles, né? A vida anda, a vida continua, você arrumou alguém que gostou, e aí sim pensar em constituir uma família, tá bom? Por isso que eu digo, são vários patamares que nós não precisamos ficar apreensivos, com medo, mas dentro de uma conversa as coisas vão se esclarecer. Então vamos lá? Primeiro, como eu já falei, nós temos que diferenciar emoção de razão. O namoro geralmente ele puxa mais a vibe da emoção, né? Ai, fulano vem, eu tô bem assim, minha namorada vai chegar, eu tô bem assim, o corte de cabelo tá legal. É mais uma emoção do que a razão. Porque a razão, ela parte de uma convivência e aí você vai entender gostos, você vai entender aonde as pessoas se ofendem, o que que elas gostam, o que que elas não gostam, tá bom? Então nós temos que entender que namoro não é, como eu já disse, não é noivado nem casamento. Porém, tem que haver um conhecimento de gostos. Aí começa a estreitar a porta. O conhecimento de gostos, diferenças e atitudes, que lá na frente, queira ou não, você já sabia. Então, por isso que é bom ter o quê? Uma sinceridade como nós vamos falar, como nós vamos agir e o gosto de cada um. Ai, fulano não tem esse jeito, eu não gosto, mas eu não vou falar, né? Porque afinal de contas, né? Ele é bonitinho, ela é bonitinha, então não existe isso. Clareza. Não tem, olha, eu não gosto que você, quando você brinca assim comigo, eu não gosto que você, né, tem namorado que até apelida a namorada não gosta e vice-versa. Então, estou falando aqui coisas bem simples para a gente pegar aqui coisas grandes como nós vamos entrar, tá? Então, nós temos que ter um conhecimento de gostos, diferenças e atitudes que lá na frente, com certeza, podem gerar conflitos ou não. Tá dando para entender até aí? Então, vamos agora entrar na palavra de Deus para que a gente aí dê sequência a esse estudo maravilhoso, tá bom? Então, casais de linhas diferentes, né? Denominações diferentes. Então, vamos lá, vamos começar. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Desculpa, estou meio rouco aqui. Ela diz assim, em 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. O que nós já começamos a entender aí? Que uma hora mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. Ou seja, eu estou namorando há um mês, está uma maravilha, tá? Mas no segundo mês, terceiro mês, em algum momento, você vai mostrar quem você é ou ele quem ele é. Então não tem como camuflar algo uma vida inteira.
E como nós estamos falando aqui de denominações, nós vamos começar a entender o que cada um entende nesta linha. Ou não vai rolar esse papo? Claro que vai. Olha, hoje eu estou no culto. Não, eu sou baterista da minha igreja. Legal. E você? Eu sou guitarrista. Poxa, bacana. E você? Eu faço parte do grupo de louvor. Legal. Mas quais os seus dias de culto? Aí começa a se estreitar. Domingo eu estou liberado, eu não toco na guitarra, a gente pode ir ao cinema. Não, mas domingo eu canto louvor na minha igreja. Então começa a ter um diferencial. Então nada melhor realmente, queridos, do que a verdade. A verdade vai esclarecer, a verdade vai afinar os dois a entrar num denominador comum. E melhor ainda, a verdade sempre esclarece de uma maneira clara e bonita, né? Ainda que doa, ainda que não dê certo, mas uma coisa vai ficar marcada: aquela pessoa é sincera, aquela pessoa é verdadeira. E não há nada no mundo melhor do que uma sinceridade, por mais que doa. É o que eu sempre falo aqui: eu prefiro uma verdade que vai me machucar, né? Mas talvez vai me transformar, do que uma mentira que vai levar, né, a abraços falsos, sorrisos falsos. Então, isso aí realmente é pior do que tudo, tá bom? Então vamos andar mais um pouquinho. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que não vá além do que nós temos ouvido e pregado, que seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Por que eu trouxe essa palavra? Porque, por exemplo, você está namorando uma menina e ela acredita, vamos supor, tá? Um exemplo aqui, que ela faz uma soma, é o Espírito Santo mais a vassoura ungida. Você não entende assim, vai haver problema, né? Ela chega na sua casa para namorar, daqui a pouco vou para a igreja. Não, tudo bem, entra aí, legal, amanhã, fulana chegou, legal. Mas por que essa vassoura? Não, porque eu estou com propósito, então eu tenho que levar essa vassoura. Então, como é que fica a situação? Ou vice-versa, né? O namorado vai na casa da menina com um saco cheio de sal grosso, porque o pastor falou que tem que ter o Espírito Santo mais aquele acréscimo, tá bom? Aí como é que fica a situação? Por isso que, embora seja uma coisa, entre aspas, até simples e legal de resolver, não é. Nós sabemos que não é, porque namorados são pessoas que já têm seus pontos de vista, claro, com carinho, com amor. Ela pode até mudar. Por que pode mudar? Aí eu vou na liderança, porque nós sabemos que tem liderança que não prega o que tem que ser pregado. Então, para o Espírito Santo agir, você tem que dar o seu tudo, em caso de dinheiro, tá? Para o Espírito Santo agir, você tem que levar o óleo. Para o Espírito Santo agir, você tem que levar para sua casa a água ungida. Se não levar, o Espírito Santo não chega perto de você. Então são coisas que, infelizmente, algumas lideranças entendem como primordial ou como não tem nada a ver, faz parte e não é. Ou é o Espírito Santo ou não é nada. É ele que convence, o homem do pecado, da justiça, do juízo, apenas ele. E nós vamos nos aprofundar mais nisso. Então, por isso que é bom, querido, sentar e ter um papo, mas um papo tranquilo. Não é porque primeiro, volto a dizer, é um namoro. É um namoro. E no namoro nós vamos jogar coisas pesadas em cima. Mas uma hora vai rolar? Claro que vai rolar. Ah, seu pastor acredita nisso? Você é de qual igreja? Quer ver? Deixa eu pegar um pouquinho mais pesado. Você é calvinista. Você acredita na predestinação porque o seu pastor prega isso, né? Os presbiterianos, não é verdade? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a sua namorada, ela é arminiana. Ela acredita que o homem tem um livre-arbítrio. Ele pode mudar de rumo. Ele pode dar uma guinada. Que Deus não marca ninguém, não sela ninguém para o inferno. Vai ter probleminha se entrar nessa área ou não. Então nem vou entrar nesses assuntos. Eu só estou esclarecendo esses pontos porque depois a pessoa fala: poxa, mas que é isso? Até o mundão, você já observou como o mundo é? O mundo é assim, pelo menos a grande parte do mundo, o camarada católico do mundo, geralmente ele vai casar com a católica. Então um segura um terço, outro reza. É assim, como já disse os pastores, né? O outro vai casar com o espírito, um segura a galinha, outro corta o pescoço. Mas lá eles estão de comum acordo na vibe deles. Mas e nós? Se nós dissemos que professamos uma mesma fé, aí já não pode ter dois deuses, aí não pode ter duas, três pegadas, é Jesus. Então nós vamos começar a entender que alguma coisa está errada aí. Por isso que eu digo, mas voltando à fita aí, tem namorados e namoradas que têm um temperamento forte. O meu pastor explicou assim: eu cresci assim, vou morrer assim.
porque meu pastor me explicou assim, tá, mas e na Bíblia? Me prova, eu não sei, mas se ele falou, eu acredito. Ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Eu não estou aqui para desmerecer pastores nem pastoras. O que eu estou falando é que não basta ser homem e mulher de Deus, tem que saber se a palavra que está sendo pregada vem de uma realidade que nós temos que ver independente de rótulos de igreja, tá bom? Então tem gente que morre e bate no peito assim, eu morri sendo assembleano, eu morri sendo presbiteriano, eu morri sendo da adventista, tá, mas você morreu na presença do Espírito Santo? Você morreu fazendo a vontade do Deus vivo ou apenas dos dogmas que foram ensinados para você? Amém? Tá dando para entender? Então a gente tem que pegar essa visão e como a gente vai ter esclarecimento? Conhecendo a Bíblia. Se não conhecer a Bíblia, não vai dar certo. Por isso que eu digo, a princípio, não quer pegar pesado nesse assunto, apenas namore. Apenas namore. Ó, tô liberado da igreja domingo. Ah, eu também tô, vamos no cinema? Vamos. Tá legal. Ó, vamos fazer um trato, ninguém fala porque você é da denominação, eu sou de outra, senão a gente vai brigar. Ah, tá fechado. Mas se levar pra frente, é aí que eu tô falando. Se levar, poxa, eu tô gostando muito de você, vamos noivar? Vamos. Mas como é que fica essa situação? Olha, eu até nem falei com a minha esposa, eu estou falando aqui, ela está me escutando. Até no serviço tem um rapaz lá do Hortifruti, né? Ele já entrou até no grupo, né? E ele falou o seguinte, que dois casais, cada um de denominação diferente, os pastores não quiseram casar. Porque um pastor falou, se eu casar, você vai ter que vir para cá. O outro falou, se eu casar, vocês vão ter que vir para cá. E eles não casaram na igreja, porque houve essa repartição de pastores. E aí, como é que fica essa batata quente? Tá entendendo? Então a coisa não é brincadeira. Por isso que eu digo, é bom se conversar antes, ter um denominador comum antes. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça. Tá? Neste caso, eu creio que a mulher, não que a mulher seja, quando a gente fala cabeça, não é que ele seja o senhor feudal da mulher, né? A autoridade máxima que a mulher tem que se ajoelhar e adorar. Não estou falando isso. O que eu estou falando é o seguinte, tem que ter um acompanhamento. Eu penso assim, a coisa esquentou, vai para noivado, vai ter que chegar a um ponto que vai ter que ter um acompanhamento. Sim ou não, irmãos? Vai ter que chegar a um ponto que vai ter que ter um acompanhamento. E nesse sentido, alguém vai ter que ceder. Porque do contrário não vai dar liga. Entendeu? Existe um compromisso com a igreja, a mulher lá naquela praça lá para louvar ao Senhor. Poxa, que bacana, né? Mas ele também tem um compromisso de ensino na igreja dele. Então, na verdade, vai haver, se der para levar, legal, amém. Mas eu acho um pouco difícil. Principalmente se estiverem com linhas diferentes no pensar. E vamos andar mais um pouquinho? 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente eu vou pegar mais um pouquinho pesado. Tem meninas que dizem que é de Deus, mas o comportamento é totalmente contrário fora da igreja. E meninos a mesma coisa. Então não basta dizer sou evangélica, né? Eu já falei, é melhor você falar que é simpatizante do evangelho. Eu acho mais digno e mais bonito. Porque o evangelho ele te puxa para a transformação de vida. O evangelho muda o teu falar, muda o teu agir e muda o teu sentir. Se não está havendo isso, você está querendo enganar a si mesmo e graças a Deus que ninguém consegue enganar a si mesmo, né? A gente tenta enganar os outros, mas a nós mesmos, é o que eu já falei, a nossa consciência mostra quem nós somos e Deus vê quem nós somos. Isso para mim é maravilhoso, o Espírito Santo colocou isso no meu coração e eu tenho aprendido muito com isso. É muito legal isso aí. Então, o que diz isso aqui? Então, nós temos que entender se os Espíritos procedem da parte de Deus. Porque, por exemplo, uma menina que está... eu vou pegar um pouquinho mais pesado, tá? Pode ser? Pode ser? Vamos lá. Uma menina é evangélica, um rapaz é evangélico, né? Mas o rapaz tem pensamentos escusos, se é que vocês estão me entendendo, né? Poxa, vamos, né? Vamos, porque nós já somos, não tem nada a ver. Você leva já e fala, pera lá. Você está vestido de crente, tem Bíblia na mão e está me chamando para quê? Para mim não dá. Eu sou uma menina de Deus, eu sou uma jovem na presença do Espírito Santo. E para mim não dá mais para a gente namorar. Tá entendendo? E vice-versa. A garota chega, poxa, meus pais não estão em casa, vamos lá, vamos ficar nós dois, um pouquinho, não tem nada a ver. O cara fala, mas pera lá, estou procurando a menina de Deus. Tá errado isso. Se seus pais não estão, você está agindo errado. Ah, você é careta? Não. Eu sou um rapaz de Deus. Para mim já não dá. Infelizmente, felizmente, né? São princípios, né? Aliás, vai até falar infelizmente. Tem faltado. Mas é nesses pontos que nós vamos ver quem é quem. E aí vai no papo também, né? E vai chegar uma hora, repito, que a Bíblia vai entrar no assunto.
Vai chegar, na minha igreja é assim, assim, assim. Não, mas na minha é assim, assim, assim. Não, mas eu acho. Então é hora de chegar a um denominador comum. Por isso que eu digo, não, ó, não vamos esquentar a cabeça com isso, não, vamos só namorar. A gente tá afim de namorar, vamos namorar. Porque é a hora, se chegar o amor a aflorar o amor realmente, e vocês vão ter que tomar uma decisão. E com certeza vai ser uma decisão sábia, porque onde o Espírito Santo está, a palavra de Deus diz que ele não é espírito de confusão, tá bom? Mas nós temos que provar se os espíritos procedem da parte de Deus. É como diz a palavra no seu nome, porque tem muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos. Apertou a dor de barriga? Vamos cantar o louvor. Tá tranquilo? Vamos pro pagode. E a coisa vai desenrolando desse jeito. Só que o nosso Deus, ele mesmo fala, decidir qual Deus vocês vão servir. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Baal. Tá entendendo? Então nós temos que entender dessa forma, queiramos ou não. Sinto muito, mas é isso mesmo, ou queiramos ou não. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz aqui, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Então, ele faz mais do que pedimos ou que pensamos. Por que eu falei isso? Por exemplo, chega uma hora que a menina quer namorar, mas na igreja ela não consegue, não tem ninguém ali que chamou a atenção dela na igreja. Existe isso sim ou não? Chamou a atenção, que eu digo, para um namoro, para ser mais claro, né? E tem um rapaz também, poxa, as meninas aqui são legais, mas nenhuma delas me anima para namorar. Tranquilo, isso aí tá tranquilo. Mas quando você começa a orar ao seu Senhor, me mostra uma pessoa, né, que seja legal, se eu tiver eu tô querendo namorar uma pessoa bacana e tal. Aí até você vai fazer uma visita na mesma igreja que faz parte da sua igreja, e lá o Espírito Santo apresenta a você alguém da mesma denominação. Embora, atenção, hein? Mesma denominação não significa caráter. Sinto muito, mas você sempre tem que pegar um pouco pesado, não tem jeito. Mesma denominação não significa que a menina é totalmente, né, plenitude. Aliás, ninguém é. Mas significa que se ela tem princípios, se ela tem normas e se ela tem regras que respeitem a palavra de Deus, e o rapaz também, fechou em 100%. Aí pronto, tem uma namorada, faz uma visita. Muitos namoros começam assim. Tem muitos pastores que nós vemos aí pregando que começaram assim também. Eram jovens, o rapaz era guitarrista ou baterista e estão dando certo até hoje. Tem pessoas que são assim, né? Começaram a visitar uma igreja do outro, né? Agora vem um exemplo, tá? A igreja batista lá, não sei quem vem visitar a gente, vamos lá, é um acampamento, e todo mundo muitas vezes da mesma igreja, legal, bacana, show, tá entendendo? O que eu volto a alertar que nesse tema é que quando são denominações diferentes, vai ter sim alguns resquícios, eu não estou aqui para enganar ninguém. Então, se você está preparado, é só namoro, evite falar de religião, tá? Evite falar de religião, evite falar de Bíblia, tá? Quer pegar mais pesado? Ou entrou na Bíblia? Aqui eu entendo assim. Não, mas eu entendo assim, tá? Então não vamos discutir, não. Vamos comer nossa pipoca, vamos tomar um sorvete, tá tudo certo, sabe? E mais à frente, com calma, a pessoa senta, né? Porque tem aquele que só quer falar, né? E tem aquele também que não deixa o outro falar. Tem aquele que não suporta ouvir. Então, como eu já falei, diálogo é uma linha de mão dupla, tá bom, gente? Não é monólogo, é diálogo. Então nós temos que entender isso também. E vamos andar mais um pouquinho? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, olha o que diz aqui, ó. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. É isso que eu disse aqui no início. Aí a pessoa vem de uma igreja que você tem que ver, trazer uma rosa, tem que olhar para a rosa, né? Para crer que aquilo está feito. Claro, você vai levar uma rosa para casa, né? Um exemplo, sem querer magoar ninguém, mas eu não posso deixar de passar. Né? Não posso deixar passar por isso. A pessoa leva uma rosa, você vai ver que meu Deus é meu Deus. Essa rosa eu vou colocar na sua casa. Quando ela murchar, todo mal olhado vai murchar com essa rosa. Amigo, qualquer rosa que você tire de qualquer lugar, por mais que ela seja bonita, o que vai acontecer com uma semana na casa, sem você dar uma água, sem você adubar? Claro que ela vai ficar escura, claro que ela vai murchar, entendeu? Mas é o que eu digo, eu entendo essas vertentes, eu entendo essas linhas. Tem faltado ensino, é muito oba-oba, é muito me dá seu dízimo, é muito Deus é bonzinho. Você está numa vida errada, pode continuar que Deus te abraça. Não, tem nada a ver. Não, agora se alegra aqui no mundão um pouquinho. Isso, agora vem para a igreja aqui, chora um pouquinho. Isso, agora vou. Sabe, Deus não é ioiô. E em toda a palavra ele fala, o próprio Jesus, né? Ou vocês servem a Deus ou a Baal.
Vocês têm que escolher. O próprio Josué falou bem assim, ó, vão lá, sirvam ao Deus que vocês querem servir lá. Tem uma linha, esse rio aqui, ó, atravessa o Eufrates e vai para lá. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor e ponto final. Sabe, queridos? Então é por isso que essa palavra diz, eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Então, a partir do momento que eu tenho que ver objetos para crer na minha bênção, eu que tenho que crer, né? Em objetos, em outras coisas para crer, eu estou desmerecendo a própria palavra. E por que eu puxei esses versículos? Para no caso de vocês que são namorados, falar assim, olha só, é aqui, ó, a palavra diz isso. Ah, não, mas meu pai, não, eu não vou colocar seu pastor acima da palavra. Eu não vou colocar sua pastora acima da palavra. Se a sua pastora me convencer dentro da palavra, eu estou com ela. Mas se ela não me convencer, ela tem que sair do pensamento dela, tá? Porque quando a gente erra, não é vergonha você falar, poxa, eu errei. Pelo contrário, você cresce. Porque a própria palavra diz, não sou eu, que os humilhados serão exaltados. Então não tem problema nenhum. Por que sempre quando eu termino os estudos eu falo, gente, se vocês não concordarem, é legal. Pode falar comigo em off, mas se quiser jogar para o grupo, eu respondo no grupo. Não tem problema nenhum. E glórias a Deus. Deus tem abençoado essa família maravilhosa, a minha vida, que todos nós estamos chegando a um denominador comum, sem ofensas com ninguém, usando simplesmente a palavra. Então, nós temos que entender isso aí. Vamos andar mais um pouquinho? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz o seguinte, olha o que diz aí, ó. Olha só, são os dons, tá? A outro deu poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outros discernimento de espírito. É aqui que eu quero dizer. Tá namorando? Vai começar a namorar? Peça a Deus o quê? Discernimento de espírito. Seu namoro vai ser uma benção, hein? Discernimento de espírito, né? Não precisa você chegar para namorar, vai encontrar com a namorada, joga um monte de óleo na cabeça da namorada, ou vice-versa. Não é isso, não. Discernimento de espírito. Deixa eu pegar um pouquinho pesado. O que é discernimento de espírito? Eu vou pegar um pouquinho pesado, posso? Vamos lá. Sua namorada vai se encontrar com você, né? Uma roupa totalmente sensual, aquele decote lá, mas na igreja ela estava bem ataviada. É aquela menina mesmo que estava na igreja? Sabe? Discernimento de espírito. Talvez vocês não concordem, né? Mas eu não estou falando para ela ir de saião encontrar com um rapaz, um pandeiro rodando no meio da rua. Eu não estou falando disso. Ela pode ir linda, bonita, eu já até dei um tema sobre isso, né? Uma coisa é você ser, né, bonita, né? Charmosa, e outra coisa é você ser sensual para o mundo, tá? Não precisa disso. Vá bonita, vá ataviada, deixa o cabelo show, bota uma roupa show, mas sem uma roupa que chame, vocês estão me entendendo, para uma sensualidade excessiva. E o rapaz também, tá entendendo? Então, isso, a gente só entende isso quando a gente tem o quê? Discernimento de espírito. Você sabia que a roupa fala quem nós somos? Quem crê nisso? A roupa fala quem nós somos, sabe? E chega uma hora ou outra, por isso que é bom o namoro, gente, que você começa a entender até onde aquela pessoa tem paciência, sim ou não? Até onde aquela pessoa faz brincadeiras que não te agradam, sim ou não? Até onde aquelas pessoas querem te induzir para um relacionamento, achando que você é uma pessoa, uma menina do mundo, né? Ou um rapaz mundano, sim ou não? Aí o rapaz, poxa, mas se eu falar, ela tá me chamando, se eu não for agora, ela vai dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Deixa ela falar o que ela quiser. O importante é o que Deus fala de você. O importante é o que Deus fala dela. Amém, casais? Amém, casais de namorados? Tá bom? Então vamos andar aqui mais um pouquinho? Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, se algum encorajamento em Cristo, se algum consolo de amor, se alguma comunhão no Espírito Santo, se alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo, atenção, é aí que está, ó, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo, o mesmo amor, e um só espírito e uma só mente. Aí eu volto para o tema. São assembleanos? Fiquem nessa vibe juntos. São da presbiteriana? Qual a denominação? Porque nesse sentido, vocês vão ter o quê? Um mesmo pensar, um mesmo agir e um mesmo sentir. Saiu disso, vai ter problema. Por isso que eu digo, tá? Vou dar um outro exemplo simples, sem querer arrumar briga entre namorados, pelo amor de Deus, tá? Mas um é da adventista, né? Aí é o sabadão lá, ó. Sabadão que eles levam ao pé da letra. O outro fala, não, eu não acredito nisso, porque o pastor explica, né, que as coisas velhas já passaram, o sábado é a reflexão de Cristo. Aí vai começar a ter problema, sim ou não? Por isso que essa palavra de Filipenses é crucial para o seu namoro dar certo. É o mesmo pensar?
É a mesma denominação? É o mesmo agir? Por quê? Vocês vão estar na mesma vibe. E olha, eu vou falar um pouquinho, mais uma vez, pegando um pouquinho pesado. Tem pessoas que às vezes estão na mesma denominação e sabem que aquilo ali não está legal com a palavra. Mas ficam por mais temor ao pastor do que temor ao Senhor. Então, procure uma denominação que você vai se sentir bem. E melhor ainda, não procure a denominação, vou até pegar mais pesado. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, entenda a Bíblia. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você fez um estudo na sua casa? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você deu lá, né, um culto no lar, um estudo? Qual é o amor que você tem de chamar algumas pessoas e falar do Evangelho? Você tem sido o sal da terra? Hã? Ou você tem perdido o sabor? Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, tá? Por isso que eu digo, é o mesmo pensar? É o mesmo agir, é o mesmo sentir? Não, eu gosto do sábado da Adventista, meu namorado também. Fechou, tranquilo. Eu não estou entrando em méritos daquilo que eu acho, tá bom? Quero deixar isso bem claro. Eu estou falando aqui de Bíblia, eu estou falando aqui de opções, eu estou falando aqui de linhas de denominações diferentes e de casais que, queira ou não, vai haver divergência, tá? Vou fazer um acampamento. Não, minha igreja não vai fazer e meu pastor não determina. Eu estou lá, eu faço parte do grupo de louvor. Você escolhe. Ou vem comigo no acampamento ou estamos terminando. Sabe? Vai haver isso. Uma hora vai haver. Uma hora vai haver. Então não é melhor você se precaver? Não é melhor você prestar atenção nesse estudo e analisar? Por isso que eu digo, namoro, legal. Vai engrossar o caldo, quer passar para frente, quer ser noivo, noiva? Então começa, queira ou não, vamos esbarrar nos nossos pontos de vista, tá bom? Vamos andar agora mais um pouquinho? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim, atenção, 1 Coríntios 3, 5, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meios dos quais vocês vieram a crer, né? Conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Por que eu trouxe essa palavra aqui? Porque existe algumas linhas, algumas denominações que vocês podem chegar a um denominador comum. Vocês podem chegar a um denominador comum. Mas eu volto a dizer, uma hora vai ter que ter uma ligação só. Porque não vai ter como noivar ou casar cada um numa denominação. Isso aí esquece. Não vai ter como. Vai ter problema. O marido chega sábado, a mulher está no culto. A mulher chega no domingo, o marido vai embora. Então não tem como. Então se passar para noivado, eu espero estar me fazendo entender. Então aí vai ter que ter um papo mais sério e uma direção onde os dois possam estar juntos, servindo na mesma igreja e, claro, né, ao mesmo Deus. Tá bom? Então isso é importante. E é por isso que o Paulo fala isso aqui. Quando ele fala que Apolo fez e ele fez também, ó, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele já começa que Apolo foi um homem sábio, muito amado. Apolo começou a se converter também no Evangelho de Cristo e se rendeu. Ele era um estudioso, assim como Paulo, poliglota, estudioso, mas e as pessoas ficavam com aquela linha. Você conhece alguém assim? Eu sou do pastor tal, eu sou da pastora tal. Aí essa palavra serve. Quem é esse pastor tal? Quem é essa pastora tal? Se um plantou, outro regou, nós temos que ser de Cristo, entendeu? Então aí que começa, é essa unicidade que tem faltado na igreja, porque homens dividem o que quer na Bíblia e não se rendem porque a Bíblia quer que eles sejam. Então nós temos que ter muito cuidado. Amém até aí? Então que nós possamos ter entendido, querido, que denominações, né, como foi o tema aqui, eu vou até ler de novo, tá? Denominações diferentes, onde cada pastor tem pensamento e costume diferente. Pode dar certo relacionamentos? Então, como namorados? Como namorados até pode, tá? Mas quando houver, poxa, eu estou gostando de você, poxa, eu também estou gostando de você, mas eu não abro mão daquilo que meu pastor ensina. Bom, nem eu abro mão do meu. Então aí não é bom dar continuidade. Amém até aí? Sinto muito. Mas olha, não, tudo bem, eu estou começando a entender, você me mostrou, então me mostra na Bíblia. O bom dos namorados de denominações diferentes é essa. Vamos conversar sem brigar? Me mostra na Bíblia. Oi? Não, é porque o meu pastor falou, tá legal, mas me mostra na Bíblia. Ai, oi, mas... Então eu vou te mostrar na Bíblia que você está confundindo o seu pastor. Vamos lá? Ponto. Agora pergunta para o seu pastor isso aqui. Aí a coisa vai ficar diferenciada. Porque tem muita gente que não tem entendimento. Ama seu pastor, merece sim, tá? Ama sua pastora, legal. Mas, gente, amar as pessoas é muito importante, mas não mais do que a palavra. Então, pastores e pastoras balançam muitas das vezes títulos
eu sei hebraico, eu sei grego, tá, mas você tem a presença? Então aí se estreita. Então vamos pregar a realidade, não é puxar nem prender ninguém na sua igreja, mas pregar a realidade para jovens, tá? Hoje o jovem tem toda uma gama aí, né, de computadores, de celulares que eles vão entrar, eles não são bobos e glórias a Deus por isso, tá bom? Não adianta o pastor falar, tem que ser assim e tem que dormir de roupa, eles vão entender que não é por aí, entendeu? Ou então que o pastor prove que seja assim, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, tá? Bom namoro para vocês, um bom dia dos namorados. E olha, não quero formar briga para ninguém não, tá bom? Então repito, tá namorando? Legal, fica um namoro legal. Tá estreitando? Tá começando a amar mesmo? Um gostar do outro verdadeiramente? Então leve esses princípios basilares de uma boa conversa, tá? Porque ninguém aqui é dono da verdade. Nem eu sou, nem ninguém, mas a palavra sim, ela é a verdade, tá? E o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Se ele habitou entre nós, ele é a verdade, ele é a palavra, é o próprio Jesus, é nela que nós temos que colocar toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a reverência e, melhor ainda, toda a obediência. Beijo no coração de todos, como sempre digo. Não concordou comigo, amém, tá bom? Fala comigo em off ou no grupo, tá? E qualquer coisa, nós vamos tirar a dúvida aí. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.